Olá, meu nome é Clóvis Gabriel, sou estudante de Engenharia de Computação da Universidade Federal de Alagoas e vou mostrar uma aplicação de equações diferenciais ordinárias de segunda ordem em circuitos RLC. Vamos ver um pouco de teoria antes de ver a aplicação. Aí nessa imagem tem um circuito RLC em série. O circuito mostrado ele está em série porque o resistor, o indutor e o capacitor eles estão ligados em seguida. A aplicação que eu vou mostrar será sobre circuito RLC em paralelo. Mais à frente eu mostro o que acontece nesse circuito. Para a nossa aplicação, é importante que a gente conheça a fórmula da corrente e da tensão dos três componentes citados, do resistor, indutor e capacitor. A corrente no resistor é fácil. A corrente é dada pela tensão dividida pela resistência. E a tensão, para calcular a tensão, basta manipular a equação da corrente. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. No indutor, a corrente é dada por 1 sobre a indutância vezes a integral da tensão, indo de T0 até T. A tensão é dada pela indutância vezes a derivada da corrente. No capacitor, a corrente é dada pela capacitância vezes a derivada da tensão. E a tensão no capacitor é igual a 1 sobre a capacitância vezes a integral da corrente, indo de T0 até T. Agora vamos ver a aplicação. O enunciado da questão pede que a gente encontre a tensão V de T no circuito RLC abaixo. O circuito é esse aqui. Você pode ver que está em paralelo. O resistor aqui, o indutor e o capacitor. A corrente que sai do terminal positivo da fonte, ela vai se dividir aqui, nesse ponto, nesse nó. Uma parte vai para o resistor, a outra parte vem para o indutor e a outra parte vem para o capacitor. E aqui elas se reencontram, se somam e entram no terminal negativo da fonte. Para resolver esse circuito, a gente tem que aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, que nada mais é do que somar a corrente no capacitor, no resistor e no indutor e igualar a zero. Para cada corrente dessa, a gente tem uma fórmula que a gente já viu. No capacitor, a corrente é a capacitância vezes a derivada da tensão em relação ao tempo. No indutor, é 1 sobre a indutância vezes a integral da tensão em relação ao tempo. E no resistor é bem simples, basta dividir a tensão sobre a resistência. Para resolver, então, vamos aplicar a lei de Kirchhoff das correntes. Agora a gente vai colocar os valores, substituir. Então está aqui substituído. E a gente quer tirar essa integral aqui para facilitar a nossa conta. Então a gente vai derivar em todos os termos da equação. Então derivando novamente em todos os termos, a gente tem pronto, a gente derivou agora nos três termos da equação. Agora, para simplificar, a gente vai tirar a integral daqui. Pode ver, a única mudança que eu fiz foi tirar a integral, porque a derivada da integral é a própria função, v de t, está aqui. O resto eu repeti. Agora a gente vai dividir tudo por c, para a gente ter essa segunda derivada aqui, essa derivada de segunda ordem, isolada. Então eu vou dividir todos os termos por c. Aqui, dividir por c, ficou ela isolada. 1 sobre r, aí como eu dividi por c, ficou 1 sobre rc. E aqui ficou 1 sobre LC. 1 sobre L, 1 sobre LC. E aqui 0. Agora a gente precisa calcular essa equação diferencial ordinária de segunda ordem. Para calculá-la, a gente usa a equação auxiliar.
substitui a segunda derivada de segunda ordem, por s ao quadrado. Pode ser qualquer letra, eu usei o s. Usa, onde tiver a derivada ao quadrado, usa o s ao quadrado. Onde tiver a derivada de primeira ordem, usa o s normal. E aqui que não tem a derivada, a gente só usa o c, igual a zero. Em seguida, basta resolver essa equação do segundo grau. Então, vamos fazer a mesma coisa aqui. Como aqui a gente tem a derivada de segunda ordem, então a gente fica com s ao quadrado. Repete 1 sobre RC. Derivada de primeira ordem fica S mais 1 sobre LC, igual a zero. Agora, a gente vai fazer uma observação aqui. Dizer que alfa vai ser igual a 1 sobre 2RC, que depois a gente explica melhor isso aqui, mas isso aqui é a frequência de Neper do circuito RLC em paralelo. E o ômega zero, vamos dizer que é 1 sobre LC, quer dizer, ômega zero ao quadrado, que será a nossa frequência de ressonância. Mas depois a gente explica melhor isso. Resolvendo a equação de segundo grau, o delta vai ser igual ao b ao quadrado, que é 1 sobre RC, então fica 1 sobre R ao quadrado, C ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 1 sobre LC. Então, só para ajeitar melhor aqui, resolvendo o valor de S, a gente tem que S é igual a menos B, o B é 1 sobre RC, então a gente fica com menos 1 sobre RC, mais ou menos a raiz de delta, que é isso aqui, então a gente fica com isso aqui, dividindo tudo por 2A, ou seja, por 2. Agora eu vou passar o 2 dividindo para os dois lados, então a gente fica com agora eu quero passar esse 2 aqui para dentro. Então a gente vai ficar com S igual a menos 1 sobre 2RC, mais ou menos sobre 2 quadrado, R ao quadrado, C quadrado, né? Porque quando a gente passa o 2 para aqui, multiplicando, ele vai ficar ao quadrado por causa da raiz quadrada, menos 4 sobre 2 ao quadrado, LC. Aí agora, a gente pode cortar esse com esse aqui, e vai ficar com isso aqui. A gente sabe que é 1 sobre 2RC, tudo ao quadrado, certo? Menos isso aqui, dividindo, a gente fica com 1 sobre LC. Agora, substituindo o nosso alfa, que é 1 sobre 2RC, e o ômega zero, que é 1 sobre LC, a gente vai ter S vai ser igual a menos 1 sobre 2RC, que é o alfa, mais ou menos 1 sobre 2RC é o alfa ao quadrado, então fica alfa ao quadrado, menos 1 sobre LC é o ômega ao quadrado. Então, essa é a nossa solução da equação auxiliar. Agora, para a gente encontrar V de t, a gente tem que usar a solução geral da equação diferencial ordinária de segundo grau. Depois que a gente acha a equação auxiliar, o nosso S, que vai ser dividido em S1 e S2, que é a raiz quando a gente usa o sinal positivo e a raiz quando usa o sinal negativo, que seria o S1 e o S2, as duas raízes. Então, a solução geral fica o Y, que no nosso caso vai ser a nossa tensão, que é o nosso resultado, solução da nossa equação diferencial, que seria constante K1 vezes E elevado a S1 vezes T, mais K2 vezes E elevado a S2T. S2 é raiz e K2 é outra constante. Agora, só para separar, vamos colocar as duas raízes.
Agora vamos colocar na solução geral da EDO. Ou seja, a gente vai encontrar a solução do nosso circuito, que a gente quer saber a tensão. A tensão, que é V de T, igual K1 é elevado a raiz 1 vezes T, mais K2 é elevado a S2T. K1 e K2 são duas constantes. S1 é a raiz, que a gente encontrou aqui, e S2 é a outra raiz, multiplicado pelo tempo. A partir disso, a gente vai ter que fazer uma análise do circuito. São três casos. O primeiro caso é se a frequência de Neper for maior que ω0, aqui na nossa raiz. Se o alfa for maior que o ω0, isso quer dizer que essa raiz aqui vai ser positiva. Se ela vai ser positiva, a gente pode simplesmente substituir o valor de S1 e S2 nessa equação aqui, colocar. Então, vamos repetir. Ou seja, a gente só fez repetir o valor aqui, ó. Menos alfa mais essa raiz, tá aqui, menos alfa mais a raiz, menos alfa menos a raiz, menos alfa menos a raiz. Aqui, só fiz substituir. O segundo caso é se o alfa for menor que o ω0. Se isso for verdade, isso quer dizer que a nossa raiz ela vai ser número complexo, porque o alfa vai ser maior, então a raiz vai ser negativa, e isso quer dizer que vai dar um número complexo. Então a gente vai dizer que essa raiz é ωn, e representar número complexo por j, para não confundir com o nosso i de corrente, vai ficar j igual a raiz de menos 1. A gente vai representar isso aqui como número complexo. Então agora, representando as raízes nos números complexos, a gente tem menos alfa menos a raiz agora é complexa, então vai ficar j ω_n mais aqui a primeira raiz. Na segunda raiz a gente vai ter menos alfa menos j ω_n. Agora a gente vai colocar na resposta da tensão, que é a nossa solução. Então a tensão vai ser igual a K1, que é a constante, é elevado à primeira raiz, que vai ser menos alfa mais j ω_n, vezes o tempo, mais segunda constante, vezes a exponencial elevado à raiz vezes o tempo, a raiz 2. Agora a gente tem que considerar a identidade de Euler, que diz que é elevado número complexo i vezes um ângulo θ é igual ao cosseno de θ mais i seno de θ. Então a gente vai aplicar aqui. Mas antes de aplicar, vamos isolar para ficar e elevado a j ω_n. Então a gente vai ficar assim. Agora a gente vai separar esse termo aqui, vai deixar ele em evidência. O termo é elevado a menos alfa t. Está aqui em evidência. Agora vamos aplicar a identidade de Euler nesse termo aqui. Parte em evidência. Está aqui sendo aplicado na identidade de Euler. ω_nt está aqui. Agora a gente vai deixar o cosseno de ω_nt e o seno de ω_nt em evidência.
pode ver que a gente deixou em evidência o cosseno de ômega nt e o seno de ômega nt. Agora note que K1 mais K2 é uma constante e J vezes K1 menos K2 também é outra constante. Então a gente pode substituir isso aqui por uma constante A1 e substituir isso aqui por uma constante A2. Assim a gente fica com a fórmula para a tensão, a solução para a tensão, como sendo aí a fórmula para a tensão quando alfa é menor que ômega zero. Agora vamos ao terceiro caso. Nosso terceiro caso é se o alfa for igual ao alfa zero. Se ele for igual ao alfa zero, isso quer dizer que a nossa raiz alfa ao quadrado menos, se o alfa é igual ao ômega zero, então mesma coisa de botar alfa ao quadrado. Então nossa raiz é zero. Se a nossa raiz é zero, isso quer dizer que S1 é igual a S2 é igual a menos alfa. Contudo, agora a solução geral da EDO muda quando o delta é igual a zero, ou seja, quando nossas raízes são iguais, como foi esse caso aqui, que o S1 foi igual a S2 igual a menos alfa. Então o que acontece? A gente vai ter uma outra fórmula, que é y igual a K1 vezes a exponencial elevado a S1 vezes o tempo, mais t vezes K2 vezes a exponencial elevado a S1 vezes t. Note que aqui apareceu a mesma raiz, mas poderia estar S2 também, já que as duas são iguais. Então vamos substituir na nossa tensão. Certo? K1 vezes E elevado a S1 mais T vezes K2 vezes E elevado a S1. Opa, tem o T aqui. Agora, vamos substituir o valor da nossa raiz aqui. Se a gente quiser, a gente ainda pode colocar em evidência o E elevado a menos ômega t. Então, pronto, é isso. Essa é a nossa resposta final para o caso em que as raízes são iguais, né? Quando alfa é igual a ômega zero, quando a frequência de Nepper é igual à frequência de ressonância. Pronto. Esse é o fim dos três casos e agora vamos analisar mais a fundo o que quer dizer cada um desses casos. Por fim, o que nos diz a solução quando o alfa é maior que o ômega zero, ou seja, quando a frequência de Nepper é maior que a frequência de ressonância. Bom, quando acontece isso, a gente diz que o sistema é superamortecido. Como as raízes da equação auxiliar são dois números reais, então isso é chamado de sobrecarga. Quando o alfa é menor que o ômega zero, a gente tem um sistema subamortecido. Neste caso, as soluções da equação auxiliar são dois números complexos, como a gente viu. E isso é chamado de subcarga e resulta em oscilações no circuito. Quando alfa é igual a ômega zero, a gente diz que o sistema é criticamente amortecido. Neste caso, as soluções das raízes da equação auxiliar são iguais, como a gente viu também, porque o delta é igual a zero. E isso é chamado de carga crítica. Chegamos ao fim da resolução de um circuito RLC em paralelo aplicando EDO. Obrigado.